conversar um pouquinho a respeito do movimento circular uniforme e da força centrípeta. Roda a vinheta! Uma característica importante que deve ser levada em conta em qualquer movimento curvilíneo é que o vetor velocidade é tangente à trajetória de curvatura, portanto ele vai variar ao longo dessa linha descrita ao longo do movimento. Isto é, o vetor velocidade ele acaba sendo diferente em direção e sentido nos diferentes pontos descritos ao longo dessa trajetória. Agora, o módulo do vetor velocidade, se estivermos falando do movimento circular uniforme, ele acaba sendo constante. Por isso que eu coloquei aqui nesses três pontos A, B e C, o vetor velocidade é diferente, porque mudou a direção e o sentido desse vetor velocidade. Agora, em módulo, ele é a mesma coisa. Uma outra característica importante do movimento circular uniforme é que a aceleração centrípeta ela aponta para o centro de curvatura dessa trajetória circular. Então, existe uma força centrípeta que é paralela a essa aceleração e ela também aponta para o centro. Galera, lembra daquela relação causal da segunda lei de Newton? A força é o agente que altera a direção do vetor velocidade e essa força ela é proporcional à aceleração. A aceleração ela é uma consequência da variação do vetor velocidade. Nesse caso ela não varia em módulo, ela varia apenas em direção e em sentido. E a aceleração centrípeta em módulo ela pode ser definida pelo quadrado da velocidade dividido pelo raio de curvatura dessa trajetória circular. Uma outra característica que define o movimento curvilíneo é que a aceleração centrípeta, ponto a ponto, ela é perpendicular ao vetor velocidade. Lembrar que esse vetor ele é tangente então à trajetória em todos os pontos. Uma coisa que é comumente solicitada em alguns casos é o módulo da velocidade nesse movimento circular uniforme. Lembra que ela é constante em módulo. Olha só, a velocidade ela pode ser definida pelo comprimento da trajetória, definido por 2πr, que é o comprimento de uma circunferência, dividido pelo período t, que é o tempo de uma volta, o tempo de uma revolução. Bom, esse termo aqui que eu destaquei para vocês, 2π sobre o período, ele é definido como a velocidade angular. Então, olha só, nós podemos substituir essa velocidade angular definida por ômega como sendo V então igual a ômega-r. A relação entre a velocidade linear, ou também tangencial, é igual à velocidade angular vezes o raio de curvatura. Uma relação importantíssima no movimento circular. Duas outras relações igualmente essenciais do movimento curvilíneo é o módulo da força centrípeta, definida pela massa vezes a aceleração centrípeta. Galera, isso aqui decorre da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Lembra que força é igual a massa vezes a aceleração. Se estivermos falando de um MCU, movimento circular uniforme, em que a velocidade ela se mantém constante em módulo, então a única forma de aceleração nesse movimento é a aceleração centrípeta, devido então a essa curvatura, a variação da direção e do sentido do vetor velocidade. Então a força resultante nesse caso é a força centrípeta. Agora, uma confusão que muita gente faz, acha que a força centrípeta é um tipo de força. Não, ela é uma resultante de forças. Se você tiver lá várias forças atuando sobre um corpo, como por exemplo peso normal, força elástica, força de tração, inclusive até forças elétricas ou magnéticas, nós temos que a resultante soma vetorial então de todas as forças, nesse caso do movimento circular uniforme, é a força centrípeta, certo? Definida por massa vezes aceleração centrípeta, em que o módulo da aceleração centrípeta é definido por V quadrado dividido por R, em que R é o raio de curvatura. Cuidado para não confundir as unidades de medida. Para que a força seja expressa em newtons, a massa tem que ser dada em quilogramas e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Portanto, a velocidade ela não pode ser expressa em quilômetro por hora, mas em metro por segundo. Lembra como converte? De quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6. Para fixar um pouquinho melhor essa ideia a respeito das definições do movimento circular uniforme, eu preparei um exercício, aparece aí para vocês.
Considere que um motociclista descreve uma trajetória circular de raio R igual a 20 metros com velocidade de 72 km por hora, medida a partir de um referencial inercial. Considere que a massa combinada do motociclista e da motocicleta vale 350 kg e calcule o módulo da força centrípeta sobre o conjunto. Galera, antes de sair fazendo conta, nós temos que prestar atenção nas unidades do problema. A massa tá ok, 350 kg. A velocidade, 72 km por hora, eu não posso usar em km por hora, mas para converter km por hora para metro por segundo, você vai usar essa relação, divide por 3,6, o contrário multiplica. 72 dividido por 3,6 resulta em 20 metros por segundo. O raio de curvatura também está em metros, unidade oficial do sistema internacional. O que eu estou pedindo então? A força centrípeta e de quebra a gente vai calcular também a velocidade angular. Trabalhar um pouquinho com essa relação aí. Galera, da segunda lei de Newton, força centrípeta é definida por massa vezes aceleração. Professor, que aceleração que é? Galera, nós temos um movimento curvilíneo muito bem ilustrado, certo? Então olha só, a aceleração em questão é a aceleração centrípeta definida por aquela relação velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Aqui eu só substituo os valores. Agora olha só, a massa vale 350 kg, a velocidade ao quadrado fica 20 ao quadrado, dividido por 20. Eu efetuei uma simplificação aqui, se 20 ao quadrado dividido por 20 dá para simplificar, certo? Sobra 20 vezes 350, que é 7.000 newtons. Uma outra maneira de representar esse resultado, quando ele aparece um número muito grande, né, é essa unidade de milhar, nós podemos trocar aqui pelo prefixo de unidade quilo. Então, 7.000 newtons corresponde a 7 kN, 7 kilonewtons. Então, nós temos aí a força centrípeta definida em módulo como sendo 7 kN ou 7.000 newtons. Para fechar aqui esse exercício, galera, a velocidade tangencial ou linear V é definida pelo produto entre a velocidade angular ômega e o raio de curvatura R. Olha que coincidência que a velocidade é 20 metros por segundo e aqui nós temos o raio de curvatura 20 metros. O que a gente vai fazer? Simplifica 20 por 20, ômega resulta em 1 radiano por segundo. É a unidade de frequência angular. Lembra que o radiano ele é uma unidade adimensional. Espero que esse vídeo seja útil para você. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe embaixo nos comentários. Até breve! Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!